Você abre, cola aqui e você pega uma. Antes de começar a aula hoje, eu quero esclarecer para vocês algumas coisas em relação à prova da semana que vem. Como eu não vou estar aqui semana que vem, quem vai aplicar a prova para vocês é o Arnaldo. Eu vou estar num congresso, então é bom a gente já tirar todas as dúvidas hoje, para não ficar nenhuma dúvida. Então, bom, já vou pedir para vocês, no dia da prova, ao invés de vocês se amontoarem assim no meio, vocês vão chegando, os primeiros a chegar e vão ocupando os lugares assim mais na frente. Vocês já espalham as cadeiras, abrem espaços assim, não fiquem sentados muito coladinhos uns nos outros. Tragam o material que vocês querem consultar. Então, se vocês quiserem consultar dicionário, tragam o dicionário de vocês. Se vocês querem consultar as notas, os textos, tragam as notas e os textos de vocês. Pode consultar as notas de aula? Pode. Pode consultar os textos? Pode. Pode consultar o dicionário? Pode. Pode consultar o colega? Não. Então, sim, já fica claro. Entendeu? Pode consultar o material do colega? Não. É para consultar o seu próprio material. Tá certo? Então, vocês, assim, providenciem o seu próprio material. Tá certo? Que aí evita já uma série de constrangimentos. Outra coisa, a prova é bem simples. Assim, vocês vão ter 2 poemas em cada prova. São várias provas. E os poemas nas provas não são os mesmos. São exatamente os poemas que a gente trabalhou aqui na sala. Só que na prova A vão ter um poema do Villon e um poema do Ronsard. Na prova B vai ter um poema do Marrone e um poema do Morissette. Na prova 3 vai ter um poema, entendeu? Então são os poemas que a gente vai pensar. Então não vai ter grande surpresa nesse sentido. Então só que a surpresa vai ser saber quais são os 2 poemas da prova de vocês. Tá certo? Aí dos 2 vocês escolhem um poema para analisar. Aí, o que é análise de um poema? Então, é mais ou menos o que a gente tem procurado fazer aqui na aula. Como é que a gente faz a aula? A aula a gente começa, faz um comentário sobre o autor, sobre sua época. E nesse comentário sobre o autor e sobre sua época, né, aí vocês têm todos os textos, né, que são a base, o fundo da aula, e que são a base de fundo do curso. Né? Então, o meu pressuposto, eu não vou ficar aqui toda a aula assim, vocês leram os textos, porque vocês são todos adultos,
né? Assim, crescidos responsáveis pela formação de vocês. Então não cabe a mim estar cobrando de vocês a leitura. A leitura é um pressuposto da aula. Então, qual é a lógica natural? Vocês leem o texto e você depois vem para a aula para acompanhar a aula, para tirar as dúvidas, para tudo. Se vocês não fazem isso, o problema é de vocês, não é problema meu. Né? Então, se vocês deixam para ler todos os textos de última hora, paciência. Né? Agora, o normal, o natural é que agora, para a preparação da prova, vocês vão só ali dar mais uma olhadinha nos textos, dar uma relembrada na matéria, mas os textos já estão lidos, fechados, devidamente assimilados. Né? Então, a aula é só um reforço, um momento assim de fixar aquilo que vocês já, por conta própria, incorporaram. Né? Então, a ideia é que vocês, durante a prova, façam o seguinte: vocês escrevam uma pequena introdução. Né? Nessa introdução, vocês vão... Isso tudo em francês. Certo? Então, em francês, mas assim, como vocês ainda não têm um domínio da língua francesa, qual é a estratégia? Um francês simples. Usem frases curtas, né? Usem um francês direto. Optem por tempos verbais que vocês dominam. Descrevam o texto no presente. Né? Então, assim, isso são estratégias muito importantes. Outra coisa muito importante, não inventar palavras. Entendeu? Então, se vocês, por exemplo, não sabem se convivência em francês é convivência, vocês não escrevam convivência, porque convivência não existe. Entendeu? Então, esse tipo de coisa assim, vai melhorando a qualidade linguística da prova de vocês. Entendeu? Outra coisa, vocês estão trabalhando com poesia. Então, básico, né? Vocês têm que saber escrever palavras como ver, saber que ver tem um S, né? Saber que maître tem um acento grave, que métrique tem um acento agudo, né? A mesma coisa vale para poema e poeta e poesia, né? Poema, poeta é acento grave e poesia é acento agudo. Então, tudo isso são pequenos detalhes, assim, coisas que, assim, pega muito mal numa prova, num curso de poesia, escrever poeta, sabe? Isso aqui, ó, pega muito mal. Então, eu só estou avisando, porque isso, assim, já faz, ó, anos que eu dou aula de literatura e eu estou cansado de riscar, passar um vermelhão no poeta escrito desse jeito, entendeu? Então, assim, eu estou avisando vocês já, porque aí vocês vão melhorando o vocabulário de vocês. Então, são, assim, esses pequenos detalhes que vão melhorando o texto. Outra coisa, nessa introdução, o que é uma introdução? Né? É um parágrafo, não mais do que um parágrafo, no qual vocês vão contextualizar um pouco, né, esse poema, esse autor, mas contextualizar não de uma forma solta. Mas, por exemplo, o renascimento que interessa, quando você vai falar do Clément Marot, não é necessariamente o mesmo renascimento que interessa quando você vai falar do Maurice Sèvres. Quer dizer, quando você vai falar do Clément Marot, é o quê? É mais o humanismo que vai interessar, essa noção de natureza, esses atributos da natureza a que a gente se referiu, né? Essa descoberta do corpo, esse novo lugar dado à mulher, ao corpo, né? À natureza, ao nascimento e tudo isso. Quando a gente vai falar do Maurice Sèvres, qual é o renascimento que interessa? É o neoplatonismo, é o petrarquismo, quer dizer, são outros elementos. Então, nessa introdução, quando vocês forem dizer que ele é um poeta do Renascimento, vocês já vão puxando assim a brasa para a sardinha do poeta do qual vocês vão falar.
tá certo? Então são esses pequenos detalhes que já vão construindo esse caminho, né? Assim, quando se vocês forem falar do Charles d'Orléans, se vocês forem falar do François Villon, o que eles têm em comum? São poetas do fim da Idade Média, né? São poetas da decadência da Idade Média. Então, isso, de alguma maneira, informa a poesia deles. Depois, quando vocês forem começar a falar do poema, vocês têm que falar de uma dimensão formal do poema, né? O fato, por exemplo, de ser uma balada, quer dizer, a balada está ligada a uma certa tradição, né? Que é uma tradição, como a gente já comentou aqui várias vezes, uma tradição que está ligada à canção, né? Uma tradição que está ligada à ideia de uma forma fixa, né? A ideia de uma poesia que ainda vem de algo cantado, não sei o quê. No caso do Rondeau, né, vocês sabem que quando a gente está falando do Charles d'Orléans, no Rondeau, no Charles d'Orléans, no texto do Starobinsky, está lá dito com todas as letras, que o Rondeau tá, digamos assim, é uma forma que se presta muito bem ao desenvolvimento dessa questão da melancolia, né? Então, vocês já podem, pela própria forma, tratar da questão da melancolia e dessa especificidade da melancolia, no caso do Charles d'Orléans, que está ligado a uma melancolia em profundidade, né? Então, melancolia, Rondeau, profundidade são temas que formam uma espécie de eixo para falar do Charles d'Orléans. E aí vocês podem desenvolver um parágrafo para cada um desses temas. E a qualidade do modo como eles vão se articular que vai definir a qualidade do texto de vocês. E depois uma pequena conclusão para boucler la boucle, na qual vocês vão chamar a atenção para o aspecto mais importante do texto que vocês consideraram mais importante nessa análise de vocês. Entendeu? Então é isso, uma introdução, um desenvolvimento em 2, 3 parágrafos e uma conclusão. É essencialmente isso. Vocês não vão ter mais tempo do que isso para fazer em 1h30, entendeu? Eu vou pedir para o Arnaldo dar mais um tempo para vocês poderem ficar aqui até pelo menos às 11 horas, se vocês quiserem, e para ele chegar aqui às 9, para assim que a sala estiver desocupada, ele já começar a distribuir as provas para vocês, tá certo? E, bom, basicamente é isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre a prova, alguma coisa que não esteja clara. Álvaro, a gente vai ter que analisar 2 temas ou vai ter que escolher um entre os dois? Você escolhe um. Ah, escolhe um. Vocês vão ter 2 opções e você escolhe um. E vai ter limite algum De quê? Pra prova ou é livre? Você vai, dentro deste modelo, tem limite de páginas ou mínimo de páginas? Não, quer dizer, assim, não. O mínimo é desenvolver uma ideia do começo do fim. Isso é o mínimo. Agora, eu não vi ainda ninguém conseguir fazer isso num parágrafo bem. Eu não sei. Talvez consiga. Mas eu ainda não vi. Né? Assim, o normal de uma prova como essa é ter entre 4 e 6 parágrafos. Né? Agora, os parágrafos, às vezes tem pessoas que... uma outra coisa muito importante. Ilustrar o que vocês estão dizendo com versos. Então, vocês estão falando da melancolia, vocês vão lá e pegam lá a passagem da qual vocês estão falando, vocês colocam a passagem para ilustrar o que vocês estão falando dentro da análise de vocês. Outra coisa muito importante, como usar os textos de acordo, né? Porque assim, fazer uma prova inteira baseada só nas notas de aula, necessariamente vai ser uma prova mais superficial e incompleta. Então, uma prova bem feita é uma prova que, de alguma maneira, aproveita as leituras dos textos. Certo? E essa prova, essa leitura dos textos também, para você fazer uma boa leitura dos textos,
Significa que você soube selecionar dentro do texto algumas passagens, uma, duas passagens, que vão, digamos assim, resumir algum momento muito importante, e aí você vai pegar aquela passagem, você vai dizer, como disse o autor tal em tal passagem, aí você vai botar 2 pontos, vai abrir aspas, vai citar o autor, né, vai botar o número da página, né, e vai fechar aspas. Porque vocês sabem que quando a gente copia o texto de algum autor e a gente não põe aspas, isso tem um nome, se chama plágio. E isso é crime. E isso, numa prova, significa 0. Então, é assim, é sério isso. Sabe, se a gente publica um artigo científico e não põe aspas numa citação, a gente está roubando alguém. É furto intelectual. Entendeu? Então, vocês já, numa prova, também tem que ter esse tipo de cuidado. Então, sei lá, vocês acharam um commentaire de texte do poema do Charles d'Orléans na internet. Vocês acharam esse commentaire super legal. Tudo bem, vocês podem usar o commentaire de texte que vocês acharam na internet, entre aspas. Porque a sintaxe do commentaire de texte vai ser muito mais bonita que a sintaxe de um aluno do nível de vocês. Aí o professor vai ler essa sintaxe bonita, vai dizer, ah, legal, vou pegar essa frasezinha dessa sintaxe, vou jogar lá no Google. Aí, tá, descobri, foi nesse commentaire que ele copiou, que legal, 0. Entendeu? E aí 0 vai ficar reprovado. Ele já vai perder seu semestre. Entendeu? E criar um monte de constrangimento para todo mundo. Entendeu? Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, pode usar commentaire do texto da internet? Pode. Entre aspas, citando a fonte. Lá no final escreve bibliografia, www.commentaire do texto. Entendeu? Eu acho que a gente são fontes que estão ali, eu uso a internet, eu consulto a internet para as minhas aulas, faz parte. Entendeu? Eu já achei commentaire do texto super legais que me ajudaram um monte. Entendeu? Agora, como um material de apoio, né? Agora eu não posso chegar e copiar e colar e trazer um commentaire do texto, ficar copiando o commentaire do texto na prova e achar que, pô, me dei bem, vou tirar 10. Vai tirar um 10 sem 1 na frente. Entendeu? É isso. Então, são esses tipos de cuidado que a gente tem que ter para começar a desenvolver uma relação acadêmica com os textos. Né? Porque é óbvio que você não vai tirar tudo da sua cabeça. Você vai estabelecer uma relação. E é a qualidade dessa relação que vai determinar a sua qualidade como intelectual, como estudante, como professor, como pesquisador. Né? Então aqui um pouco é exercitar isso. Aí qual vai ser o procedimento? Depois eu vou chegar de viagem, eu vou corrigir as provas de vocês, vou trazer na outra aula as provas corrigidas, eu vou entregar para vocês, vamos comentar essas provas. Em geral eu pego as melhores provas de forma anônima, leio essas provas, pego os erros mais comuns e anoto, comento esses erros também mais comuns, né? Alguns eu já estou até me antecipando para que eles não aconteçam, entendeu? E aí depois, em função disso, eu devolvo a prova para vocês e dou para vocês uma semana, para aqueles que quiserem, não é obrigatório, refazer a prova, melhorar a prova, e isso, claro que em função do grau de melhora da prova, isso implica num grau de melhora na nota. Certo? Isso é uma coisa que eu não faço no fim do semestre, mas eu faço no meio do semestre para dar para vocês uma oportunidade de melhorar. Entendeu? Então é o momento de fazer isso. Então é assim que funciona. Mais alguma pergunta? Pode fazer pergunta, gente, é a hora. Eu não vou estar aqui semana que vem, a hora de ter dúvida é agora. Tem alguns textos que você distribuiu, por exemplo, tem 2 poemas lá. Ah, e aí, tipo assim, você trabalhou um e o outro ficou lá.
Qual? Não, assim, às vezes você não falou tudo ele, tem uma parte que você não falou. Não, então, na verdade, assim, você está falando especificamente de um texto, que é o texto do Sérgio e do Ronsard. Do Sérgio tem dois, né? Do Sérgio e do Ronsard tem um texto do Sérgio que compara o Sérgio e o Ronsard. Eu comentei na aula passada que esse texto era um texto assim, complementar, que eu tinha dado para vocês, que eu tinha achado interessante, para vocês entenderem um certo movimento. Mas ele é um texto complementar, tá certo? Aquele poema lá, não, a gente não vai trabalhá-lo hoje, ele não vai ser visto e ele não vai ser comentado. Então, vocês se concentrem num poema só. Os poemas são aqueles poemas que realmente estão nessas folhinhas que eu distribuí avulsas. São esses mesmos poemas que vão estar na prova. Assim, não são, quanto a isso, não tem surpresa não. Tá? Você tem alguma palavra passada que eu esteja ausente? Não. Se algum colega tiver. Ou o que a gente pode fazer é o seguinte, você manda um e-mail para o Arnaldo, e aí eu vou. Ou manda para mim direto o e-mail, e aí eu te envio o texto da aula passada, por e-mail. Tá bom? Mas é isso, não tem comparação na prova não. Tá bom? O que você pode eventualmente na prova, se você quiser, dizer assim, olha, em relação à Idade Média, em que você vai discutir a questão por exemplo, da maneira como Morissette trabalha o amor platônico. E você quer estabelecer uma relação com esse amor platônico. Para desenvolver isso, você vai comparar com a maneira como o poeta olhava para a dama na Idade Média, para deixar clara essa diferença. Você pode, claro, mas não é uma obrigação. Não precisa ser de poema a poema, procurar essas analogias tão próximas. Né? Quer dizer, da mesma forma, né? Se você pega, sei lá, o poema do Charles d'Orléans, aquele primeiro que a gente leu, né? Uma balada lá, do Charles d'Orléans. Se quiser pegar lá o Bernardo Levantador no texto, ali e usar aquele texto também para analisar aquela balada, pode. Né? Mas aí isso vai de cada um. Tá? Mas não é uma obrigação. Tá bom? Mais alguma dúvida em relação a isso? Procurem isso ser claros. Na dúvida, se vocês acham que não tem certeza se a palavra existe, procurem no dicionário. Não existe pergunta. Tonto é não perguntar. Erro gramatical, erro tira ponto? Claro. Assim, mostrou ali, mas assim, Porque é o seguinte, quem trabalha com poesia, quem trabalha com literatura, sabe que você não pode separar, não existe separação de forma e conteúdo. Eu não posso analisar o conteúdo sem analisar a forma, porque o que você está dizendo está diretamente ligado à forma como você está dizendo. Entendeu? Agora, é óbvio que a estrutura da frase é uma coisa muito mais importante do que um erro de ortografia. Agora, o cuidado com a língua é uma coisa muito importante. Por isso que eu... uma página de corpo não tem um erro de ortografia. Não, teve gente que cometeu erro de ortografia e tirou 10 comigo. Eu também não sou francês, entendeu? Agora, isso depende do quê? Da qualidade do texto. Entendeu? Agora, também acontece do texto ser tão cheio, falhado de erros, a ponto de se tornar ilegível. Entendeu? Então também tem esses limites, entendeu? E também tem, eu acho que assim, cuidado onde é que o erro está.
Entendeu? Se alguém está trabalhando com poesia, num curso de poesia, né? Assim, que nem uma vez aconteceu, foi o cúmulo, né, de um colega de vocês de um semestre aí, que perdeu a prova e falou assim, professor, eu perdi a prova do seu curso de teatro. Eu falei, olha, eu estou dando curso de teatro esse semestre. Sabe? E ela tinha assistido a aula, essa pessoa, durante, sei lá, 2 meses e não tinha se dado conta que estava assistindo a aula de poesia. Eu falei assim, olha, me desculpa, eu não vou fazer outra prova para você. Entendeu? Você nem sabe de aula do que você está assistindo. Entendeu? Então, sabe? Então a gente, se der situação pelas quais a gente tem que passar. Então sabe? Claro, tem coisas assim, como eu disse para você, já aconteceu mais de uma vez de pessoas cometerem mais de um erro, até, eu diria assim, uma boa dezena de erros de ortografia, né? E às vezes até eventualmente um erro de conjugação, né? Uma coisa assim, e tirarem 10. Entendeu? Agora, é óbvio que se uma pessoa vai escrevendo assim de qualquer jeito, esculhambado, não sabe conjugar verbo no primeiro grupo no presente, aí não dá, né? Sabe? Aí também é isso. Então são essas coisas, assim. A gente sabe que tem... E aí também vem também da inteligência de cada aluno de usar o francês que tem. Né? Assim, não é agora aqui não é a hora de grandes saltos. Né? É um trabalho escolar. Né? A hora, vocês estão se formando. Né? Então, não é a hora do grande ensaio. É a hora do exercício escolar mesmo, de pegar ali a coisa mais colada do close reading, né? De pegar o texto, de ler o texto, de pegar, ilustrar o que você está dizendo com os exemplos do texto, de tentar construir um texto com começo, meio e fim, né? De tentar elaborar um fio argumentativo para o seu texto, né? De tentar fazer a passagem dos parágrafos, isso é uma coisa interessante. Né? Como é que você vai terminar um parágrafo e começar o outro? Né? Como é que você vai terminar o texto? Então, isso são perguntas que a gente tem que se fazer sempre. Né? Em geral, acontece comigo, quando eu estou assim, escrevendo um texto numa situação de prova, tem um determinado momento, em geral, mais ou menos no meio do processo, que me vem uma ideia para a conclusão. Aí eu paro, escrevo aquela ideia ali do lado, e vou, depois, na hora da conclusão, eu já acabo de desenvolver o texto já com aquela conclusão na cabeça, entendeu? Isso, em geral, me ajuda no processo. Então, foi um mecanismo que eu nem assim, pensei nele. Ele simplesmente aconteceu para mim ao longo da minha trajetória. Então, assim, estou compartilhando aqui com vocês, foi só um acontecimento. Não foi nada de previsto, assim. Mas que tem me ajudado. E depois que eu vi que funcionava para mim desse jeito, eu comecei a esperar esse momento já, durante a escrita do texto, esse momento em que viria a conclusão. Porque eu sempre penso o seguinte, ó, se no meio a coisa não está muito clara, mas no final eu consigo terminar bem o texto, né, aquilo não termina de qualquer jeito, não termina no ar. Então, e outra coisa, isso orienta o resto do caminho. Então, se eu sei para onde eu vou, é mais fácil ir. Agora, se eu não sei para onde eu vou, eu posso ir para qualquer lugar, ou para lugar nenhum. Né? Então, para mim tem sido uma estratégia interessante. Tem funcionado, tem me ajudado. Então, é isso. Agora tem que tomar cuidado com a língua. Tem que tomar cuidado com a escrita. Né? Assim, já faz um bom tempo nos estudos da poesia que vários autores, né, por citar assim, 2 franceses
do século XX importantes. Um faleceu há pouco tempo e o outro ainda está vivo, né, que é o Henri Mechanic e o Michel Foucault. São dois poetas, filósofos, intelectuais de ponta nos estudos da poesia e na prática da poesia, que dizem que você não, quando está lidando com a poesia, essa divisão, esse entendimento do signo linguístico como um signo composto por som e sentido, ele não funciona quando você está falando de poesia, quando você está falando de literatura. Na verdade, som e sentido são uma coisa só. São uma coisa só. Então você tem que pensar mais como discurso, como ritmo, no sentido... O Mechanic tem uma definição de ritmo que é mouvement du sujet dans la parole. Essa definição é muito interessante pelo seguinte: porque você tem um sujeito que é tanto o sujeito quanto o assunto. E você tem a parola, que é tanto a fala quanto a palavra. Né? Então, por exemplo, traduzir essa frase é um inferno. Né? Porque qualquer solução que você dê em português vai detonar com essa ambiguidade que é maravilhosa. Né? Melhor, essa polissemia que é maravilhosa. Né? Então, se você entende que o poema é ritmo e o ritmo é movimento, do mouvement du sujet dans la parole, né? Então você começa a entender o quê? Que você está tratando com a palavra que é fala, que é um ato de linguagem. Né? E que o sujeito, que o assunto, ele também é habitado por um sujeito. E que um sujeito, ele também não existe fora de um assunto. E esse assunto ele é também o quê? Historicamente marcado, eticamente, politicamente implicado. Né? Então, isso tudo num determinado movimento, que aí é o quê? Sintaxe, prosódia. Né? Então, aí você começa a entender que a maneira como você diz é determinante. Você não pode separar o tema. Porque você viu, todos os poemas que praticamente que a gente leu falam da mesma coisa, de mulher. Entendeu? Ou de partes dela. De mulher inteira ou em partes. Mas não deixa de ser de mulher, né? Agora, cada um provoca um movimento do sujeito, né? Na fala, né? Então, e é justamente esse movimento que interessa. O assunto, pelo assunto, no fundo, desde que o homem começou a falar, tem 3, 4 assuntos. Então, no fundo é isso. Não escapa muito disso. Então, o que interessa é o movimento. Então, não dá para separar uma coisa da outra. Então, daí a importância do dialectismo, do soigner, da atenção. Por isso que eu gosto da prova com consulta. Porque dá a oportunidade de você se apoiar. Porque a gente não vive num mundo de uma memória, de ficar guardando tudo na memória. Né? Então, você poder recorrer a esses instrumentos, que são os instrumentos do nosso dia a dia, né? Não há uma aula que eu prepare que eu não consulte 2, 3 dicionários diferentes, pelo menos uma dezena de vezes. Entendeu? Por diversas razões, desde razão de ortografia até razão de sentido mesmo de palavra, ou de querer ampliar o sentido da palavra, ou de querer procurar um dicionário de poética para esclarecer um termo mais técnico, ou um dicionário de filosofia, um dicionário de linguística, um dicionário, né? Eu tenho na minha casa, assim, 4 prateleiras de dicionário,
entendeu? Porque os dicionários são parte fundamental da nossa vida, entendeu? Pelo menos a minha. Então eu não posso imaginar deixar vocês aqui desamparados sem dicionário. Para mim seria uma crueldade. Então, mas também isso tem uma implicação, isso tem uma razão de ser, que é esperar de vocês um cuidado. Então, tem uma razão, não é por acaso. Tem alguns professores que deixam pelo tempo, então queria saber se o senhor deixa fazer a prova a lápis ou obrigatoriamente no final tem que te entregar a caneta. Não, pode entregar lá. Pode entregar lá, eu não tenho nenhum problema com isso. A única coisa, assim, é que... mas de todo jeito isso não faz muita diferença, porque vocês vão poder reescrever a prova depois. É que eu preciso ter uma, digamos assim, uma segurança jurídica que as provas a lápis, vocês não podem, assim, contestar a minha correção no sentido mais jurídico do termo, porque vocês podem apagar e escrever outra coisa. Mas isso é só... Nunca tive nenhum problema nesse em 20 anos de docência, então espero não ter. Certo? Mas fica dito aqui publicamente, né? São necessários esses cuidados. Mas, tirando essa pequena ressalva, não tem nenhum problema, pode entregar. Até foi bom você lembrar que eu ia dizer isso. Mais alguma pergunta? Bom, se vocês lembrarem de mais alguma coisa, vocês perguntam até o fim da aula, mas eu peço que vocês perguntem publicamente. Não deixem para perguntar depois, porque aí todo mundo pode compartilhar da resposta, tá bom? Ça va? Encerrado o assunto? Bon, allons à notre dernier poète avant l'examen. Comme ça. Bon. Ronsard est vraiment, disons, un poète qui représente la maturité de la Renaissance française. Dans plusieurs sens du terme. Parce que déjà, Ronsard est un poète qui a une vie littéraire très curieuse. Parce que, bon, d'abord, vous avez remarqué que son nom, c'est Pierre de Ronsard. Et vous savez que cette particule de dans les noms de famille en France, ça veut dire beaucoup. Charles d'Orléans. Alors c'est signe de noblesse. Alors c'est les familles nobles ont la particule de. Alors le rêve de Balzac était être noble. Alors il a inventé une particule de, Honoré de Balzac. C'est lui qui a ajouté le de pour donner cette impression de noblesse. D'accord? Alors vous avez remarqué que la plupart des poètes que nous avons lus n'ont pas la particule de, sauf notre poète roi, Charles d'Orléans, notre poète royal. Et Pierre de Ronsard, lui, vient d'une famille de la vieille noblesse française. Et c'était un homme, disons, destiné à une vie comme diplomate, ou une vie, disons, de succès dans l'armée, mais il a été, disons, condamné à la littérature par un fait, une maladie, la surdité. Il est devenu sourd, ou à demi-sourd. Et à cause de cela, il a dû abandonner ses projets militaires, diplomatiques, auxquels il était destiné par sa condition, et il a commencé à étudier les lettres. Mais c'était un homme qui avait, disons, tous les moyens. Et c'était un homme qui fréquentait les plus hautes cours de France.
Et dans ces conditions-là, alors il a eu accès aux meilleurs collèges, aux meilleurs précepteurs, aux meilleures bibliothèques, aux meilleurs livres, et il a appris le grec, le latin, l'italien. Et c'est le premier de tous ces poètes-là qui a appris le grec. Alors on voit déjà là un changement important, parce que la référence n'est pas seulement latine et italienne, mais commence à devenir aussi une référence directe du grec. Et pas seulement la littérature grecque lue par le biais des latins et par le biais des italiens. Alors ça, c'est quelque chose qui commence à se produire à partir de ce moment-là. Et Ronsard, disons, avec toute cette culture, va habiter Paris et commence à fréquenter la cour et se réunit avec un groupe de poètes et surtout avec Joachim du Bellay, alors c'était aussi de la noblesse, et avec du Bellay, il fonde la Pléiade. Et la Pléiade, c'est une constellation, d'accord, empruntée aussi de la mythologie. La Pléiade, c'est on ne peut pas vraiment appeler ça un mouvement littéraire comme on connaît aujourd'hui, une école littéraire, mais c'était quand même un groupe qui, disons, par une question de circonstances, autour d'un texte de Du Bellay qui s'appelle Défense et illustration de la langue française, Défense et illustration de la langue française, se rend compte ou décide de défendre un ensemble de principes qui vont être à la base de toute cette, disons, une certaine notion de civilisation française qui va être cette grande idée de civilisation française que nous avons aujourd'hui. Bien sûr que c'est le début. Tout cela va se consolider au XVIIe siècle avec le classicisme français. Mais c'est là que ça commence. Il y a quelque chose qui commence là. D'accord? Et justement, quels sont quelques-uns des principes qui vont être à la base de cette défense et illustration de la langue française? Alors, une idée, c'est la supériorité de la langue française. Alors, le français est la plus belle langue. Le français est la langue la plus capable d'exprimer les sentiments avec le plus de douceur, le plus de qualité. Alors, cela mène à une idée de quoi? Une idée qui est une idée d'imitation des modèles gréco-latins, mais une imitation fondée sur cette idée de l'émulation. Et dans ce sens-là, c'est très copié du modèle des latins, du modèle latin, de prendre les modèles classiques, mais de montrer la supériorité du français par rapport à ces modèles. Alors on prend les modèles, on va les émuler, on va les imiter, mais pour rivaliser avec les modèles. Et pour produire, pour montrer quoi? La supériorité de la langue française.
Et derrière cela, il y a cette idée, une idée très forte de nationalisme. Alors, ça sont quelques principes chers à la Pléiade. Pour développer cela, et dans ce sens, la Renaissance est très différente du classicisme. Pour faire cela, on a besoin de quoi? De liberté. Mais cette liberté ici, c'est une liberté de création. Alors ça veut dire quoi? On peut inventer des mots. C'est le grand moment d'amplification, d'enrichissement du vocabulaire de la langue française. Liberté dans le sens d'expérimenter toute forme. Alors, par exemple, dans la poésie de Ronsard, il va avoir des hymnes, des discours, des odes, des sonnets, il va avoir des poèmes politiques, il va avoir des poèmes d'amour, il va avoir des poèmes érotiques, il va avoir des poèmes cosmiques, il va avoir les folâtries. Les folâtries sont des poèmes disons, vraiment d'invention de langage, où on fait semblant qu'on est fou, un peu comme si on était ivre, et on invente des choses. Alors, on voit vraiment que c'est un moment de beaucoup, cette idée de liberté liée à une idée de quoi? De expérimentation, de variation. Alors, cette idée de variation, elle va nous remettre justement à un de ces grands attributs de la nature. Vous vous rappelez des attributs de la nature? Là, à côté de la Alors, cette idée est justement cette idée de varier, de moduler. Alors, l'œuvre de Ronsard est une œuvre très vaste dans ce sens-là. Cependant, le grand moment, et ça c'est une autre curiosité de Ronsard, Ronsard a une grande décennie, uma grande década. C'est les années 1550. C'est le grand moment de l'œuvre. Le texte de Du Bellay est de 1549. Alors, on voit que c'est vraiment le tournant du siècle, le début de la deuxième moitié du siècle, qui va marquer ce passage. Alors, entre 1550 et 1560, Ronsard publie disons, la partie la plus importante de son œuvre poétique. Après cela, Ronsard est déjà devenu un pop star de la littérature européenne. Alors, c'est un homme très connu, qui fréquente toutes les cours, qui est invité partout. Alors, on veut faire, je ne sais pas, un dîner pour ramasser des fonds pour une institution. Alors on va inviter Ronsard à écrire un poème de circonstance pour cette cause. Alors il va écrire le poème. Alors en 1572, il y a le grand massacre de la Saint-Barthélemy.
Je pense que c'est écrit comme ça, le Saint-Bartholomew, ou Saint-Bartholomew. Je pense qu'il y a... C'est une nuit en 1572 où Henri, je pense qu'à cette époque c'est déjà Charles IX, c'est encore Henri, je ne me rappelle pas, le roi de France fait massacrer des milliers de protestants. Dans une seule nuit, on tue une bonne dizaine de milliers de protestants en France. Et Ronsard écrit un long discours en forme de poème pour défendre le roi et défendre les catholiques et défendre le massacre. Alors, on voit vraiment que Ronsard était le poète officiel. Et bien sûr que Ronsard va défendre l'Église catholique, parce que Ronsard a été catholique toute sa vie. Et quand il doit abandonner ses prétentions militaires et diplomatiques, comme il est d'une famille de la plus haute noblesse, il reçoit le titre de prêtre, et il reçoit quelques paroisses, en algumas paróquias, paroisses. Il reçoit quelques paroisses comme prêtre, mais seulement pour avoir le droit à recevoir l'argent de ces paroisses. Alors, une partie des rentes de Ronsard viennent du fait qu'il est, disons, le responsable religieux d'un ensemble de paroisses. Mais cela ne l'empêche pas d'écrire des sonnets érotiques. D'accord? Alors, et de se marier plusieurs fois, d'avoir des maîtresses, etc. Alors, c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionnait l'Église catholique à l'époque. Alors, et quand on massacre les protestants, alors il va écrire un discours pour défendre le massacre, défendre le roi, et justifier le massacre. Alors, ça c'est un peu, disons, le personnage Ronsard, mais qui à côté de tout cela, écrit un ensemble considérable de sonnets qui sont la partie, disons, encore aujourd'hui, la plus connue, la plus reprise, la plus citée, sont les amours, les sonnets d'amour de Ronsard, qui forment cette, disons, partie centrale de sa poésie. D'accord? Alors, ce sont ces sonnets-là, un de ces sonnets-là qu'on va lire, ce sont des centaines de sonnets qu'il a écrits. D'accord? Et il a aussi un autre fait curieux chez Ronsard, c'est qu'en 1570, il publie les 4 premiers volumes de la Franciade. Imitation, émulation, on prend l'Iliade, et on va faire la Franciade. D'accord? Alors c'est l'idée de produire cette grande épopée française. Mais c'est un échec. Ça ne marche pas. Ronsard est très bon avec les sonnets, mais avec la poésie épique, c'est le fiasco. D'accord? Alors, ça ne marche pas. Et cela aussi va, disons, un peu tracer son destin comme poète. Il va perdre beaucoup de son prestige et il va finir sa vie dans son château, ayant encore, disons, une certaine vie littéraire. Il va publier 6 éditions de ses œuvres complètes en vie. Alors, c'est un fait rare pour un poète. Et 6 éditions augmentées à chaque fois de sa poésie complète. Et alors, ce qui fait de lui, disons, vraiment le grand poète français, le grand poète, le poète officiel, le poète, disons, un poète très jeune, à 30 ans, c'était déjà considéré le plus grand poète de son siècle.
Alors vraiment, ce titre, ce n'est pas n'importe qui le porte. Et vraiment, disons, c'est un succès qui a traversé les frontières de la France. Sa renommée a été, disons, fait écho en Allemagne, en Italie, en Espagne. Ces poèmes ont été traduits dans d'autres langues. Alors c'est vraiment quelqu'un qui a mené une belle vie et a pu, disons, profiter du succès qu'il a eu. Mais après, il est aussi, disons, tombé en disgrâce littéraire pendant le classicisme. Alors on considérait justement que quoi? Il était trop libre, il expérimentait trop, il avait trop varié. Alors pour le classicisme français qui était rigide, Ronsard était trop permissif. Alors on a laissé son œuvre un peu de côté et on a dû attendre le romantisme pour récupérer Ronsard, pour relire Ronsard, pour revaloriser Ronsard. D'accord? Alors ça, c'est un peu, disons, la trajectoire de ce personnage. Et un fait curieux, quand je pense à la Franciade, je commente toujours cela, c'est que quand on pense, disons, à un livre emblématique, un grand épique du Portugal, Os Lusíadas. De l'Espagne, il y a Quichotte. De l'Allemagne, il y a le Faust de Goethe. C'est un peu plus tardif, mais il est là. Quand on pense à l'Italie, il y a la comédie de Dante. Mais quand on pense à la France, on n'a pas cette œuvre qui marque d'une manière si, disons, décisive la dimension épique de la culture française. Voyez? On peut penser peut-être à la chanson de Geste, à la chanson de Roland, du Moyen-Âge, mais ce n'est pas encore tout à fait cette France de la civilisation. Peut-être le théâtre de Racine pourrait occuper cet espace par la tragédie de l'épique, mais le tragique, ce n'est pas exactement l'épique. Vous voyez? Alors, Ronsard, je pense qu'il ressentait ce besoin de remplir cet espace de l'épique. Mais il n'a pas, disons, réussi. Sa tentative n'a pas marché. Et peut-être même que l'échec de Ronsard a créé une espèce de silence épique en France. Après, il y a bien sûr Victor Hugo, peut-être, aussi, qui a essayé. Mais on n'a pas une œuvre de Victor Hugo, une œuvre qui soit restée comme une référence de l'épique français, comme nous avons pour les autres grandes littératures européennes. Alors ça, c'est un fait assez curieux de la littérature française. On cherche et on ne retrouve pas. C'est peut-être pour ça que Proust a écrit « À la recherche du temps perdu ». Bon, ça c'est une petite blague. Bon, alors, allons à notre le anti-épique. Parce qu'il y a une dimension épique chez Proust. Ele defendeu o rei, sabe? Ele tentou justificar o massacre.
Ça y est, tout le monde a bien reçu. Bon. Alors, vous allez remarquer, et cela est vraiment une tonique dans l'œuvre de Ronsard. Ronsard, il va vraiment rivaliser avec Clément Marot. Parce que quand Ronsard écrit, au moment où Ronsard écrit, la grande référence pour les poètes français était Clément Marot. Clément Marot était vraiment, disons, le grand poète. Et toute cette la défense et illustration de la langue française qui est écrite par Du Bellay est une réponse à Sévillé, Thomas de Sévillé, qui venait d'écrire un traité de poétique dans lequel il prenait tous les principes, disons, de la poétique classique et, disons, les systématisait, mais prenait comme modèle de poésie Clément Marot. Et Du Bellay s'est dit non, et Ronsard et tout le groupe de la Pléiade ont dit non, ces principes-là sont les bons, mais le poète choisi n'est pas le bon, est le mauvais. Et c'est à ce moment-là, disons, que Ronsard a tracé son plan de construire sa poétique pour répondre à ces principes de la poétique classique. D'accord? Alors, c'est, disons, dans ce sens-là que on pourrait dire que Ronsard rivalise avec Marot, mais en effet, il prend les espaces qui sont d'une certaine manière les sentiers qui ont déjà été plus ou moins tracés par Clément Marot. Parce que Clément Marot écrit aussi des odes, écrit des hymnes, écrit... Ronsard écrit les folâtries, Marot écrit les coqs à l'âne, qui sont des espèces de folâtries aussi. Alors, Marot introduit le sonnet en France, Ronsard développe le sonnet. Et encore aujourd'hui, disons, celui qui développe, celui qui a écrit le plus grand nombre, le plus grand sonnettiste français, c'est Ronsard. Alors, on voit qu'il y a quand même un rapport important entre les deux poètes. Et disons que d'une certaine manière, certains éléments, comme par exemple ce rapport avec la nature, qu'on a déjà ressenti chez Clément Marot, se développe chez Ronsard. Mais quelle est la différence? C'est pour ça que j'ai aimé beaucoup, et j'ai choisi ce texte que je vous ai donné, du dépliage cosmique, parce que déplier, desdobrar. Le dépliage est o desdobramento. Alors, le dépliage cosmique n'est o desdobramento cósmico. C'est justement parce que c'est comme si cette dimension ici de la variété prendrait tout d'un coup une dimension cosmique. Alors, c'est une multiplication jusqu'à l'infini presque. Mais dans un espace quand même, disons, physique ou astrophysique. D'accord? Astronomique. D'accord? Alors pour ça, le mot cosmique est un bon mot pour expliquer. Et dans ce poème, on voit comment un peu cela se joue. Alors, vous voyez que chez Clément Marot, quand il va parler là du beau tétin, alors toutes les analogies se font, mais elles restent quand même, disons, à un niveau assez terrestre. Et ici, avec Ronsard,
disons qu'à partir de la bouche et des yeux de la femme, l'amplification des métaphores va gagner une dimension cosmique. Alors c'est comme si ce qui était en germe chez Clément Marot, tout d'un coup explose chez Ronsard. Alors c'est cette, disons, augmentation d'échelle du niveau terrestre au niveau cosmique qui va se jouer au niveau des images, d'accord? Au niveau des métaphores, au niveau des associations. Et ça, c'est un changement intéressant qu'on va retrouver chez Ronsard. C'est pour ça que je dis que c'est le plein épanouissement de la Renaissance chez lui. Quel est le mot? Plein Épanouissement. Ah, épanouissement. Épanouir. Zablochar. Alors, voyons comment cela se produit. Bon, déjà, on lit une première fois. Bon, regarde, on voit, c'est un sonnet. Le sonnet, tout le monde le reconnaît, de Quatrain de Tercet. Je lis. Ce riz plus doux que l'œuvre d'une abeille, ces doubles lits doublement argentés, ces diamants à doublement plantés dans le corail de sa bouche vermeille. Ce doux parler qui les mourants éveille, ce chant qui tient mes soucis enchantés, et ces deux cieux sur deux astres hantés de ma déesse annoncent la merveille. Du beau jardin de son printemps riant naît un parfum qui même l'Orient embaumerait de ses douces haleines. De là sort le charme d'une voix qui tout ravi fait sauter les bois, planer les monts et montagner. Alors ça, c'est une autre caractéristique commune à ces poètes humanistes de cette époque de la Renaissance, c'est que les références, les allusions aux mythes, bien sûr qu'il y a des poèmes où la mythologie est plus évidente, mais en général, on a un choix pour un vocabulaire très simple, un vocabulaire très direct du quotidien. Cette idée de la matérialité du monde, c'est aussi une référentialité dans le langage. Alors la façon dont les images sont construites, ça remet, disons, à des éléments concrets. Alors ici, on voit ça très clairement. Ce rire, ce sourire, le rire de la dame, c'est plutôt vraiment le rire. Et si risune, plus doux que l'œuvre d'une abeille. L'œuvre d'une abeille, c'est quoi? Plus doux que le miel. Mais c'est intéressant, vous avez lu dans le texte, que justement le choix de parler de l'œuvre de l'abeille au lieu de parler du miel, c'est quelque chose d'assez révélateur. De quoi? De mettre en évidence le procès au lieu de mettre en évidence le produit. D'accord? Alors, ce qui va, disons, établir d'une certaine manière aussi une analogie entre le poète et l'abeille aussi, qui va produire, disons, le résultat. Le miel, c'est aussi le rire, le poème, le miel. Et ici, l'idée du procès. Parce que cette idée, nous avons vu aussi dans le poème de Clément Marot, comment on assiste à la transformation de la pucelle en femme. Et ici aussi, on assiste à ce procès, disons, de la transformation du rire en parole, de la parole en chant, et de ce chant en émerveillement. C'est ce qui se passe,
Disons, c'est le procès qui se joue dans les deux quatrains. D'accord? Et de la même façon, disons, le pouvoir de ce charme, de cet émerveillement, de, disons, faire changer la nature des choses. Alors, ce principe de base, un texte très très cher aux poètes de cette époque, c'est la métamorphose, ce sont les métamorphoses d'Ovide. Alors, c'est un texte, ce texte a été, même les métamorphoses d'Ovide ont été traduites à cette époque par plusieurs poètes. Maurice Sèvres a traduit aussi les métamorphoses d'Ovide. Clément Marot a traduit les métamorphoses d'Ovide. Ronsard, je ne sais pas. Mais il a paraphrasé dans plusieurs de ses poèmes. Il a un poème sur l'altération de l'état naturel des choses, où il paraphrase des passages assez longs des métamorphoses, le poème de Ronsard. Alors, c'est un discours sur l'altération naturelle des choses, si je ne me trompe pas. C'est un très beau poème, c'est long. Très beau. Bon, alors, qu'est-ce qu'on assiste d'abord? Alors, cette première phrase, c'est une espèce d'introduction. Tout cet état, tout ce processus de transformation, disons, de la nature, d'un état, disons, un état de fleur. Et cet état de fleur, elle nous ramène déjà aussi à cet élément du parfum, qui sera un élément très très important pour le poème, en miel, en douceur. Et qui s'associe au rire de la femme. Alors, c'est double lis, lis ici florgilis, d'accord? C'est double lis, doublement argenté. Alors, double lis, doublement argenté, c'est diamant à double rang planté. Ici, on est en train de décrire les dents, d'accord? Les rangs des dents, d'accord? Dans le corail de sa bouche vermeille. Alors, les dents sont justement associées à quoi? À la blancheur du lys et à la dureté du diamant. Alors, on voit encore une fois cette association disons, du corps de la femme aux éléments de la nature. Et des éléments, disons, aussi associés aux caractéristiques, la dureté, la blancheur, la beauté. Mais il y a quand même une certaine rigidité dans ce premier paragraphe, une solidité. Mais ce rire, il va se métamorphoser en quoi? Et on a cette deuxième strophe. Vous savez qu'en général, quand on construit un sonnet traditionnel, les deux premiers quatrains, c'est le développement de l'idée. Et les deux tercets, c'est une espèce de conclusion, d'accord, de couronnement de l'idée. Alors ici, on pourrait, disons, à la limite, finir le poème. Il y a un point final ici, à la fin du premier quatrain. D'accord? Alors il y a une idée qui se complète à la fin du premier quatrain. Et disons, les deux tercets forment quand même une certaine unité aussi. Alors, mais dans chaque quatrain, il y a un mouvement qui se fait. Mais on est toujours en train de parler de la bouche de cette dame-là. Alors, ce doux parler, c'est ce qui fait l'unité des quatrains, la bouche. Ce doux parler qui les mourants éveille, les mourants, ceux qui sont en train de mourir, éveille les vents. Les vents du fou. Ce doux parler qui les mourants éveille. Mais maintenant, ce n'est plus le rire, c'est le parler. Il y a une métamorphose aussi importante ici, qui se produit. Ce chant
qui tient mes soucis enchantés. Alors le chant qui enchante. Les soucis, as preocupações, né? Os problemas, os males. Quem canta os males espanta. Aqui quem canta os males encanta. Et ces deux cieux, sur deux astres en T é enxertado, implantado, né? En T. Sont les yeux. Et ces deux cieux sur deux astres en T, alors les yeux qui deviennent les astres de ma déesse annoncent la merveille. Alors ils viennent et annoncent la merveille. Alors on voit ici comment nous avons cette association cette association, non, excusez-moi, cette progression qui mène du rire au parler, au chant, à l'enchantement et à la merveille. Alors c'est, disons, une totalité, un aboutissement, et c'est la déesse avec D majuscule, c'est le dernier vers du quatrain qui annonce la merveille. Et puis ensuite, on reprend l'idée de la bouche, et maintenant sa bouche est vue comme quoi? Un beau jardin de son printemps riant, sorridente, né? Naît un parfum. Alors une autre association. Et maintenant, on va de quoi? Du plus concret, qui était au début les diamants, le lys, etc., à quelque chose de beaucoup plus éthéré, éthéré, hein? Qui est justement quoi? Le parfum, qui même l'Orient embaumerait. Embaumer, embalsamar. De ces douces haleines, haleine au faux de voile, le souffle. Et de là sort le charme encanto, né? D'une voix. Être charmé, estar sob encanto, enfeitiçado. Qui, alors, et de là sort le charme d'une voix. Alors on voit qu'il y a ici une association intéressante aussi, ce passage de la laine à la voix, du rire au parler. Alors on voit qu'il y a une symétrie entre les deux quatrains et les deux tercets dans ce passage, d'un état plus naturel à un état plus, disons, humanisé, à une condition plus humaine. D'accord? Du rire, qui serait plus, disons, élémentaire, à un parler, de la laine à la voix, qui tout ravit, tout rend content, tout satisfait. Et ici, cette grande métamorphose de la nature, qui prend, disons, des dimensions gigantesques. Fait sauteler les bois, alors ici on entre dans la pure fantaisie, faire sauteler les bois, sauteler, saltitar. Alors les bois, os bosques, sont quoi? Les arbres sont fixes dans la terre. Alors faire sauteler les bois, c'est changer la nature, l'état naturel des choses. D'accord? Imaginez, Marcelo, bosquezinho pulando. Planer les monts, aplainar as montanhas, os montes, et montagner les plaines. Et ici entre cette idée dont je vous parlais de l'expérimentation aussi, ils ont créé le verbe montagner, transformer en montagne. C'est un verbe, c'est une licence poétique ici. Vous voyez? Montagnard. Les plaines, planistes, transformer les plaines en... Alors, planer les monts, montagner les plaines. D'accord? Pour créer ce jeu ici.
récit d'analogie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce processus de transformation, c'est comme si tout d'un coup ce petit sourire était capable, disons, de transformer la condition naturelle du monde. Et, disons, cela prend, et c'est ça qui est curieux chez Ronsard, et on va retrouver ça souvent dans sa poésie. Tout d'un coup, il fait ce saut, ce bond, ce bond vers une dimension cosmique. C'est pas par hasard que la poésie de Ronsard va intéresser les poètes romantiques. Il va être une source importante de romantique. Justement pour ça aussi, par sa capacité de fantaisie, par sa liberté et par cette, disons, par son pouvoir d'évocation de cet espace cosmique. Alors, on voit ici, disons, comme je vous ai dit, l'humanisme et la nature prendre toute son ampleur et, disons, l'imagination pouvoir courir librement au niveau des associations. Et ici, le corps de la femme n'est plus une entrave, n'empêche pas, disons, un contact, on n'est pas, disons, une zone disons, une barrière ou une zone interdite. Au contraire, c'est un point de départ, d'où c'est un ressort, même à molle, disons, qui va donner tout un élan à l'imagination, au monde sensible, au monde symbolique, au sensoriel, dans toute sa dimension. Alors ici, nous avons les odeurs, nous avons la matérialité, et nous avons, disons, en dernière instance aussi, l'émerveillement du monde, jusqu'à la fantaisie suprême de transformation de l'état naturel des choses. Alors c'est cette, disons, capacité de transformer le monde qui est, disons, l'amour, les sensations, l'érotisation peut produire à partir de ce moment-là. Et c'est ça qui rend, disons, cette poésie si vivante. C'est pour ça, disons, dans ce sens que j'aime comprendre la Renaissance. Comme un moment où, et un espace où on peut vraiment s'enchanter, se laisser charmer par le monde sensible et le faire varier et l'expérimenter. Et ici, on voit comment cela arrive même à l'intérieur du langage, au point d'inventer un verbe. Expérimenter au point d'inventer un verbe. Alors, il va falloir attendre le 19e siècle pour trouver de nouveau un espace d'expérimentation poétique de cette ampleur dans la poésie française. Alors ça c'est le XVIe siècle, c'est vraiment un siècle très spécial pour la poésie française. Alors c'est ça que j'avais à vous dire. Oui. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire ici qu'il y a déjà une histoire du concept de la synesthésie? Très bonne question. Oui. Oui. C'est pas vraiment clair, mais je sens quelque chose. Oui, il y a une, disons, ce n'est pas encore la synesthésie comme on la comprend aujourd'hui. Peut-être, on n'est pas encore dans cette complexité du symbolisme, dans le sens où peut-être on n'a pas encore contaminé le signifiant de cette synesthésie comme va le faire Rimbaud. L'alchimie du verbe ne s'est pas encore expérimentée à l'extrême, mais il y a, oui, une association très importante qui se produit déjà entre les sens
mais quand même, disons, les associations gardent quand même, disons, une certaine unité sensorielle. Et peut-être qu'au XIXe siècle, on va brouiller plus, on va peut-être utiliser de manière plus facilement, on va utiliser, par exemple, un adjectif d'un espace sensoriel pour adjectiver un autre univers sensoriel. Par exemple, dire une tape-bouche aiguë. Ou par exemple, parler d'un regard, à l'haleine de ton regard. Peut-être on n'est pas encore arrivé à ce point-là, mais qu'il y a, oui, disons, une association ou une multiplication de l'espace sensoriel important qui va être une matrice pour le développement de cette synesthésie du symbolisme. Mais c'est encore matriciel. Ça n'a pas gagné la complexité, ne s'est pas encore brouillé avec toutes les variantes que ça va venir après. Parce que la dimension de l'inconscient n'est pas encore là. C'est une poésie très consciente. Le jeu énonciatif qui énonce le poème, il est très sûr de soi. Le jeu qui énonce, il énonce d'une place très solide, ou assez solide. D'autres questions? Ça va? Alors je vous souhaite une bonne semaine et une bonne chance la semaine prochaine.